O VT escolhido foi o Fantasmas do Passado, propaganda partidária do PT, lançada para tentar alavancar a pré-candidatura da presidente Dilma Rousseff à reeleição de 2014. O VT tem duração de 1 minuto e foi produzido e dirigido pelo marqueteiro João Santana, responsável pelas eleições de Luiz Inácio Lula da Silva de 2006 e Dilma de 2010. O comercial tem imagem com textura de cinema e produção esmerada. Possui até uma chuva cenográfica para mostrar uma pessoa desempregada e em busca de ocupação. Ao fundo, a trilha sonora é caracterizada por um tom fúnebre. Quando a gente dá um passo para frente na vida, precisa saber preservar o que conquistou. Não podemos deixar que os fantasmas do passado voltem e levem tudo o que conseguimos com tanto esforço. Nosso emprego de hoje não pode voltar a ser o desemprego de ontem. Não podemos dar ouvidos a falsas promessas. O Brasil não quer voltar atrás. O vídeo retrata 5 situações ao decorrer dele. São elas: a primeira é uma família andando por uma fazenda e com a caminhonete cheia de melancias, ou seja, na situação de provedores e autossuficientes, e se depara com uma família do passado, caracterizada por serem eles pobres e aparentando serem desempregados ou retirantes. A segunda situação é uma mulher na condição de mãe, na farmácia, comprando remédio para sua filha, e ao olhar para o lado de fora, se depara com sua figura do passado, em situação de pedinte e olhando para dentro da farmácia, como se aquela situação de querer comprar o remédio para a criança e não poder já tivesse acontecido, provavelmente em governo aleatório ou anterior que não aquele passível de propaganda favorável. A terceira situação é uma mãe atravessando uma rua com seu filho. Ele está trajado com uniforme e aparenta estar indo para a escola. Ele se depara no semáforo com o eu antigo que está trabalhando de flanelinha. Aqui é ele assombrado pelo fantasma do trabalho infantil e longe da escola. A quarta situação é uma família comprando sorvete e a mãe se depara com o eles de antigamente, na situação de mendigos. A quinta e última situação é um homem que aparenta ser um vendedor ou bancário, que sai do emprego e se depara com o eu antigo procurando emprego, vestido de forma simples e com um jornal na mão. Ao fundo, a chuva dá toda uma conotação triste ao momento. Entre o meio da quarta situação até o final da quinta, o locutor alerta: não podemos deixar que os fantasmas do passado voltem e levem tudo o que conseguimos com tanto esforço. Nosso emprego de hoje não pode voltar a ser o desemprego de ontem. Não podemos dar ouvidos a falsas promessas. O Brasil não quer voltar atrás. No primeiro momento, levando em consideração as propagandas políticas no Brasil, a estratégia usada pelo PT em 2014 possui uma semelhança com a utilizada pelo PSDB do presidente Fernando Henrique Cardoso em 1998. Onde ele tentou se reeleger com dificuldade, pois sua taxa de popularidade e o estado geral da economia estavam baixos. Ambos usaram um discurso de mundo caótico turbulento para destacar dificuldade na reta final do governo. Dilma também estava enfrentando uma crise quando tentou se reeleger. O tom fúnebre da trilha dialoga com um discurso imagético, que possui conotação emocional acima da racional.
Apesar de a intenção ter sido provavelmente causar emoção, o vídeo, quando complementado pelo discurso verbal, soa como uma coerção. Fantasmas assombram, porém, não são somente os problemas do passado que assombram a população. Provavelmente um governo também assombre ela para se perpetuar no poder. A peça reclama a continuidade do atual governo, ao mostrar os brasileiros em situação favorável, como empregados, com acesso a remédios, estudo e lazer, em contraposição a pessoas desempregadas, passando fome e pedindo dinheiro em semáforos. A propaganda, de forma proposital, associa seus concorrentes a um retrocesso político e econômico. Estaria aí a tentativa de coagir a população a votar no partido em questão. Por fim, a relação significante, significado e signo no VT em questão se dá pela narração como significante, o discurso imagético como significado, pois retrata toda a carga emocional pretendida pelo que é expressado na narração. E por último, o VT como signo em si. Logo, o mito de Barthes se dá pela maneira como a propaganda toma para o referido partido o status de provedora e principal responsável pela boa situação da população à época.